por que você deve aplicar Lean no seu processo. Gente, nas implementações de Lean, o que eu percebi é que muitas pessoas, elas atacam, não sabem como começar a resolver os seus problemas. Como fazer melhoria no processo. Se sentem perdidos. Então, muitas vezes, é aquela coisa de trata o efeito, né, o sintoma do problema, e o problema volta a acontecer. Por quê? Porque não trata a causa raiz do problema. E isso não é bom nem para você como profissional e nem para a empresa, porque não traz os resultados esperados. Então, por isso, eu trouxe hoje para vocês essa filosofia, essa cultura, né, que é o Lean. Eu vivenciei essa questão de tentar resolver os problemas, né, sempre resolvendo sintomas e não a causa, por pouco tempo, felizmente. Por quê? Porque eu tive acesso ao Lean. E da mesma forma que talvez alguns de vocês não tenham, ou já ouviu falar em alguma vez, é importante que vocês saibam o quanto tem de benefício ao implementar o Lean dentro de um processo. E o Lean, gente, ele é uma forma diferente de você pensar. Então, ele é muito diferente de tudo que talvez você possa estar acostumado dentro do seu processo. E eu vou trouxe aqui 3 grandes motivos do porquê implementar o Lean. Que são eles, eu tentei aqui, desenvolver as pessoas, agregar valor ao processo e também atingir os resultados. Então são esses grandes motivos que eu vou desenvolver hoje todo o nosso bate-papo para que você entenda o porquê da importância de implementar o Lean no seu processo. Vamos começar pelo primeiro deles? O primeiro deles é desenvolver as pessoas. Esse é um dos que eu mais gosto. Claro que a gente precisa entregar resultado, né, gente? Isso é fato para a empresa. Mas o desenvolvimento das pessoas. As pessoas, quando elas começam a aprender sobre Lean, elas começam a se questionar, né? Como eu posso mudar o meu processo? Como eu posso fazer de forma diferente? Como eu posso fazer com que realmente eu desenvolva as minhas atividades e essas atividades elas agreguem valor, né? Sejam atividades hoje que do ponto de vista do cliente ele esteja disposto a pagar. Nos primeiros trabalhos, quando eu executei Lean, nós treinávamos as pessoas fazíamos um mapeamento de processos, que é uma das ferramentas do Lean. Ela é muito utilizada para desenvolver as pessoas. Por quê? Porque ela dá essa visão, né, à equipe. Então, muitas vezes, aquele operador, aquelas pessoas, elas conheciam muito bem o seu processo, conhecem muito bem o seu processo, mas elas não conhecem tão bem o processo anterior e o processo posterior. E aí o que vai acontecer? As pessoas reclamam. Não sei se você já passou por isso ou já ouviu alguma vez. Poxa, mas a matéria-prima tá ruim, tá vindo ruim. O meu produto tá fora de especificação. Vem atrasado. Ou não vem na qualidade que eu desejo. Então talvez você já tenha ouvido isso alguma vez. Ou até mesmo quando essas mesmas pessoas que reclamam, recebem, né, alguns pontos, alguns feedbacks, dizendo, poxa, você não está me entregando na hora correta, ou você não está me entregando esse produto na qualidade que eu realmente desejo. Ele fica, poxa, mas eu estou fazendo o meu melhor aqui, o processo seguinte está reclamando. Então tem muito isso. Quando você faz um mapeamento e as pessoas começam a olhar o todo, né, elas entendem, agora eu entendo o porquê vem assim, agora eu entendo o quanto as minhas atividades impactam no processo posterior. Então elas começam a ter essa visão. E aí elas deixam de querer achar culpados, né, e se defender para tratar o método, né, tratar o problema com o método. Então, como fazer isso? Através de kaizens. Né, eles começam a sugerir kaizens, que são as melhorias, né, para que todo o fluxo trabalhe melhor. Essa visão crítica que as pessoas desenvolvem, ela faz com que o resultado aconteça, né? E outro ponto importante, que os operadores, eu via muito isso dentro do mapeamento, até anotei aqui, como eu nunca tinha percebido isso. Então, sempre durante os trabalhos, eu vi muito isso. Poxa, como eu nunca tinha percebido isso, nunca tinha visto que dessa forma, se eu entregar meu produto, vai ficar melhor, né? Nessa qualidade, ou dessa forma. Então, isso é muito interessante, esse desenvolvimento, né? Fazer com que tudo que eles façam realmente agregue valor do ponto de vista do cliente, certo?
E um dos grandes sentimentos que é despertado quando ocorre esse desenvolvimento das pessoas é o sentimento de dono do processo. Então eles se sentem dono daquilo. Por quê? Porque tinha um problema, eles ajudaram a resolver o problema, eles deram a solução, eles implementaram a solução, né? E às vezes, muitas vezes com áreas parceiras. Por exemplo, se ele tem um problema de manutenção numa máquina, então a equipe de manutenção está junto com ele, os dois resolvem juntos, ele entrega um produto melhor. Então esse sentimento de dono é muito importante e ele é resultado desse desenvolvimento das pessoas. Vamos lá então para o segundo item, para o segundo ponto do porquê aplicar o Lean, é agregar valor ao processo. Então as pessoas, gente, eu tenho mais de 12 anos de vivência em Lean, certo? E o que eu entendo toda vez que eu vou aplicar um novo projeto é que você precisa sempre olhar do ponto de vista do cliente. Então, como eu posso agregar maior valor a esse processo? Ou seja, todas as atividades que eu vou realizar são atividades que o cliente está disposto a pagar. Dentro dos 8 desperdícios do Lean, um deles é espera para processar. Então, você precisa entender se em algum momento você está esperando ou aguardando algo dentro do processo. Ou alguém da equipe também. Esse é um desperdício. O outro desperdício do Lean são movimentos ou transportes desnecessários. Esses são 2 outros desperdícios. Por quê? Porque muitas vezes o layout do processo não é adequado, muitas vezes você tem processos onde o fluxo não é contínuo, ou seja, você tem interrupções entre os processos e aí acabam gerando estoques. Então existem algumas, ou por problemas no fluxo de informação, que em algum momento você tem que se deslocar para buscar algo, né, porque você não recebeu alguma informação. Então esses também são outros 2 desperdícios. Um quarto desperdício seria a superprodução. Então, ou seja, quando você produz a mais do que é necessário, que geram aqueles estoques intermediários ou aquele estoque final. Outro é o superprocessamento, né? Quando você executa alguma atividade que não agrega valor do ponto de vista do cliente. Por exemplo, se você tem que congelar um produto ou fazer o cozimento de um produto, você utiliza mais temperatura, tá? E vamos fazer o seguinte, você está em uma viagem, né? Você está ou de avião, ou de ônibus, ou de carro. E a temperatura, existe uma temperatura para você que é agradável. Quando você coloca, né, quando, por exemplo, lá o piloto do avião ou o motorista de ônibus coloca a temperatura mais refrigerada, mais geladinho, isso talvez vai ficar com frio. Então, isso é um superprocessamento, né? Você fez algo que o cliente não estava disposto a pagar. Gastou mais energia e o cliente não está pagando mais por isso. Isso é um superprocessamento. Vamos lá, perdas e retrabalho é um outro desperdício. Então, muitas vezes no seu processo, você acaba, né, olhando para a perda. Você sabe quanto você perde no seu processo. Você vai lá, mede, você sabe. E agora o retrabalho. Qual é o custo desse retrabalho? Muitas vezes você não mede e isso é um grande desperdício. Vamos falar então de não aproveitar a criatividade dos funcionários, né? Seria o outro desperdício. Por quê? Porque muitas vezes funcionários eles têm, né? A gente já falou desenvolvimento de pessoas anteriormente. O funcionário ele tem boas ideias e a gente precisa saber ouvir essas boas ideias. E também temos o desperdício de estoque, né? Então, ou seja, estoques intermediários, estoques finais que ficam no processo, entre o processo e também são desperdício. Então, todos esses desperdícios, eles podem ocorrer dentro das suas atividades e você precisa eliminá-los ou reduzi-los, porque com isso você vai agregar maior valor ao seu processo. Né? Porque o cliente ele não está disposto a pagar esses desperdícios. Então, por isso é importante você implementar o Lean, sempre olhando qual atividade eu faço e essa atividade não agrega valor, eu reduzo ou elimino, ok? E eu falei para vocês, né, que o Lean ele faz você enxergar de forma diferente. Né? O Lean ele te abre a visão. E aí você pode até me perguntar, Bárbara, mas assim, eu trabalho já há 3, 5, 6 anos, né, nesse mesmo processo. Talvez não tenha como eu enxergar ele de forma diferente. E aí eu digo para você que tem sim. Por quê? Porque se você antes não olhava dessa forma, imagina, você ia para o processo, fazer uma atividade, né, executar uma atividade e você não via que aquilo era desperdício, agora você começa a ver. Então é dessa forma que você enxerga o processo de forma diferente. No terceiro motivo, a parte é de atingir os resultados. Então, um dos grandes motivos do porquê implementar o Lean são atingir os resultados.
A gente já viu até agora, né, o momento de desenvolver pessoas, a gente falou em agregar valor ao processo, agora a gente precisa também ter resultados. Esse terceiro motivo, gente, nada mais é do que você aplicar o just in time no seu processo. Ou seja, você entregar o produto com qualidade para o cliente, né, na qualidade desejada, no momento em que ele solicita e também na quantidade que ele solicita. Então você vai ter um cliente satisfeito, um cliente com uma experiência, né, do seu produto. Então isso vai fazer com que o seu cliente retorne a comprar o seu produto. E no momento que ele retornar, você volta, né, a ter esse cliente, a ter esse valor inserido dentro do seu caixa e com isso você vai ter melhores resultados. Então uma empresa ela precisa não só desenvolver as pessoas, mas ela precisa ter esse retorno financeiro. E por isso é importante então de implementar o Lean, porque você tem esses 3 itens dentro dessa implementação. E esse resultado, né, esse retorno é atingido por quê? Porque você faz um mapeamento de processo, você entende o seu processo, né? Você identifica atividades que não agregam e não agregam valor no seu processo, você começa a montar um fluxo contínuo, ou seja, um fluxo sem interrupções, né? Um fluxo onde você tem o menor número de desperdícios possíveis, aquelas atividades que não agregam valor são retiradas desse processo, e também tem uma implementação, né, de um fluxo com menos estoques. E cada vez mais você vai buscar a perfeição, né? E como que a gente busca a perfeição? Aplicando a melhoria contínua, né? Melhorando, melhorando, melhorando. Não se satisfaça com o seu processo da forma como ele está hoje. Sempre pode ser melhorado, sempre, tá? Quando você trabalha com Lean, não existe aquela, né, quando você implementa, não existe aquela frase assim, eu não acredito, isso não dá para fazer, isso a gente não consegue. Eu já ouvi muita frase de, não, no nosso processo não é assim, no nosso processo a gente não consegue, isso é só lá naquele processo, é só lá na Toyota, né, de onde o Lean surgiu, a base do Lean. Não, você tem um jeito de fazer, certo? Às vezes você não consegue reduzir o desperdício por um todo, né, eliminar, mas você consegue reduzi-lo. Então, a frase dentro da implementação do Lean, a frase não consigo ou não dá, não existe, tá? E, gente, vocês podem, dentro, né, desses 3 motivos do porquê implementar, vocês podem até se perguntar, Bárbara, você me deu 3 motivos, mas eu posso aplicar o Lean no meu processo? Né? Então, aqui eu até coloquei alguns exemplos aqui. Será que eu consigo implementar Lean? Eu trabalho na área de saúde, eu trabalho na área de construção civil, eu trabalho na área de atendimento ao cliente. Eu já ouvi falar muito que o Lean, você pode aplicar ele na manufatura. Dá para aplicar em qualquer lugar. Essa é a parte boa do Lean. Então, assim, se você estiver, por exemplo, na área de saúde, né, como você pode aplicar o Lean? Você pode reduzir o tempo de espera do paciente, né, melhorar o seu atendimento, melhorar a experiência. A gente sabe que ninguém gostaria de ir para o hospital, né, ficar internado, mas ele pode ter uma experiência menos dolorosa possível, né, ser atendido de forma rápida, resolver o seu problema, né. Quando a gente fala da área de construção civil, a área de construção civil, você pode entregar o seu produto, né, ou seja, o apartamento, a residência, o que for, de uma forma mais ágil, né, com menos desperdícios. Então, já vi muita aplicação de Lean na área civil, onde você criava sistemas e fluxos onde tinham menos perdas de materiais, o tempo de entrega era comprido, porque a gente sabe que hoje que um ponto crítico na área de construção civil é a parte de entrega do imóvel, né, cumprir o cronograma. Então, tem como implementar. Na área de serviços, de atendimento, então na área de seguros, por exemplo. Imagina, você liga lá, vamos supor que aconteça algo, você tem que ligar no seu carro, né, na sua residência, você tem que ligar lá e tem um tempo muito, muito demorado, atendimento muito burocrático. Não, com o Lean você pode otimizar isso e melhorar esse processo. Já existem cases em relação a isso. E, é claro, também você pode aplicar na manufatura, né, onde ela é amplamente implementada. Então, você pode sim, esses 3 motivos que eu te passei de por que aplicar o Lean, você pode aplicar ele você vai ter eles em qualquer processo, tá? Isso depende, então, do setor onde você trabalha, do setor e do tipo de trabalho. Então, vai depender muito disso. Por quê, gente? Porque a questão de
Se eu tenho, como eu falei, na área de saúde eu tenho um retorno, na área de construção civil eu tenho outro, na área de atendimento eu tenho outro, mas sempre agregando valor do ponto de vista do cliente, na experiência do cliente. E também depende muito do apoio da gestão. Então, se a gestão ela apoia essa implementação, ela acontece de uma forma mais tranquila e até mais rápida. Por que eu falo isso? Eu tive muita experiência onde eu tive gestores que super apoiavam a implementação, né? Isso era prioridade, a implementação do Lean, e com essa prioridade você conseguia implementar todas as ferramentas, metodologias, conceitos. Agora, tinham outros gestores que, sabe, aquela coisa, será que dá certo? Vamos ver se vai. Então, ali demorava um pouquinho mais para ser implementado. Mas sempre no final eles iam o resultado e aí a implementação ela fluía tranquilamente, certo? Então, por que é interessante esse apoio da gestão? Porque a gestão ela vai ter aquilo como prioridade, né? Se você tem outras prioridades, acaba conflitando em algum momento. Não, deixa o Lean de lado e faz isso. E não é. O Lean ele é intrínseco, né? Ele faz parte do processo, né? Você tem que vivenciar o Lean no dia a dia. Outro ponto também que depende da implementação, né, da postura da equipe. Quando a equipe acredita, né, percebe, vê o benefício na implementação, gente, o negócio flui tranquilamente. Então a implementação não tem erro. Por quê? Porque as pessoas começam a tornar o seu ambiente de trabalho muito mais tranquilo, né? Eu falo que quando a equipe acredita, a equipe começa a dominar o processo e não ser dominada por ele. Por quê? Porque você reduz essa instabilidade, essa variação no processo. Problemas você vai ter? Sim, e problema é uma coisa boa, né? Se você tem problema, você pode resolver. Agora, quando você tem um processo totalmente instável, é muito ruim de você trabalhar. Então, implementando o Lean, você com certeza vai ter esse processo mais estável. Por quê? Porque você vai resolver a causa raiz dos problemas. Porque você vai identificar as atividades hoje que realmente não estão agregando valor e vai fazer com que o seu processo ele tenha maior retorno, certo? E também eu já vi, gente, muitos operadores com brilho no olho. Então era tão gostoso de ver, sabe? As pessoas implementando o Lean, de poder mostrar o seu trabalho. Então vinham os diretores, as pessoas de outras empresas, olhar o que tinha sido feito. Então eles explicam, né? A cada um explicando a sua melhoria, o que fez, como implementou um Kaizen, como aplicou um trabalho padronizado, né? As ferramentas do Lean. Então muda totalmente a forma de atuação, né? Essa visão mais crítica, esse brilho no olho, essa vontade de entregar. E esse é um dos grandes benefícios para quem está ali implementando o Lean, né? Então, o porquê de implementar o Lean? Desenvolvimento das pessoas. Então, você vai perceber isso muito na sua aplicação. Gente, o Lean é meio que, sabe aquela coisa, você não faz meio Lean, ou você faz ou você não faz. Os benefícios são enormes. Quando a gente implementa o Lean, né, a gente sempre fala, aprenda, né, fazendo, teste, tente. Você pode ser que na primeira vez não vai dar tão certo, na segunda já é melhor, né? Melhoria contínua. Então você vai aprender fazendo. Você não aprende o Lean só lendo um livro, você precisa praticar. Você não aprende o Lean, como, né, a importância do Lean, os benefícios e como aplicar somente aqui assistindo a live. Você precisa aplicar no dia a dia. Então, por isso, como você consegue já a partir de amanhã começar a aplicar o Lean dentro do seu processo, né? É importante que você estude? Sim. É importante que você conheça? Sim. Mas você já pode começar amanhã, olhando para as suas atividades, né? Comecei a fazer uma atividade, comecei a fazer um processo, aí você olha, isso aqui, será que isso agrega valor? O cliente está disposto a pagar? Se eu mandar várias vezes o mesmo e-mail, o cliente está disposto a pagar? Se eu me deslocar pelo processo várias vezes e não conseguir colocar algum insumo, né, naquele produto, naquele processo, não transformar essa minha atividade num produto que o cliente quer, será que isso agrega valor? Então comece a ser crítico e olhar dessa forma. Você vai ver que vai ser muito diferente a sua visão em relação ao processo e você vai entender, então, o porquê da importância de aplicar o Lean no seu processo. Certinho, gente? Obrigada pela participação de todos!